Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô passando aqui porque eu gostaria de compartilhar algo com vocês. Eu gostaria de falar com você. Você, mulher comum, né? Igual a mim, você, dona de casa, você, homem, né? Homens e mulheres, quero falar hoje com homens e mulheres comum, que talvez você não tenha recebido um grande chamado, talvez o Senhor não tenha te dado uma promessa de te levar às nações, talvez você é aquela pessoa que não exerce nenhum cargo, nenhuma função dentro da igreja, e você, durante toda a sua caminhada com Cristo, se sentiu perdida, não conseguiu entender quais são os planos e os propósitos de Deus para a sua vida, e você se frustrou. E você fala assim: existem pessoas que têm chamado, existem pessoas que têm uma promessa, mas eu não vejo, não, o Senhor nunca falou comigo nesse sentido. E você se sente perdida. E você fala: qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? Para que eu vim a esse mundo, né? Não sei se você já fez essas perguntas, mas eu já. Muitas vezes eu falei isso com o Senhor. E eu gostaria de falar com você a respeito disso, para que você entendesse que o Senhor, ele usa a todos. Você não precisa de ter grandes promessas, você não precisa de ter uma profecia que diz que você iria às nações. Você não precisa se sentir menor, entristecido, porque talvez você não tenha uma oportunidade, talvez você nunca pegou num microfone. Porque todos nós temos um chamado, temos um propósito do Senhor para as nossas vidas. E você precisa só aprender e entender e fluir nisso que o Senhor colocou para que você faça. E o exemplo que eu gostaria de dar aqui para vocês hoje é Maria. Maria, ela foi chamada, né? Muitas vezes a gente fala: uau, Maria, tal, Maria gerou Jesus, tal, mas Maria foi chamada para ser, entre aspas, né? O que as pessoas pensam, simplesmente mãe. Maria não saiu por aí pregando, ela não curou, ela não teve o dom de profecia, ela não teve nada assim, uau, espetacular, mas ela teve um chamado, e o chamado dela era ser simplesmente uma mãe, mas que caminhasse, que andasse no propósito do Senhor, porque se Maria não tivesse sido obediente, tivesse se sentido recuada, tivesse pensado, uau, porque todos têm um grande chamado e eu estou aqui apenas sendo mãe, às vezes ela poderia até ter se sentido esquecida por Jesus, porque num certo tempo Jesus saiu de perto dela e foi viver o propósito, foi viver aquilo que Deus pediu para que ele vivesse, ele foi cumprir o propósito e Maria entendeu que o propósito dela era gerar Jesus e interceder, entender, né, para o que o Senhor tinha chamado ele. E muitas vezes na nossa vida também é assim, às vezes pensamos: mas eu sou apenas uma mãe, eu sou apenas uma esposa, eu sou tão pequena, né? E o Senhor, ele quer trabalhar com você nessas áreas que você se sente pequena. Às vezes o seu chamado não seja para ir realmente às nações, não seja para curar as pessoas, não seja para ser uma grande pregadora. Mas se você exercer o papel que o Senhor colocou nas suas mãos, aquele chamado tão simples, né, que muitas pessoas desprezam como de Maria, apenas ser a mãe de Jesus, né? E às vezes o Senhor te chamou para isso, o Senhor te chamou para ser uma mãe que vai gerar filhos abençoados, filhos que vão cumprir o propósito do Senhor e que através dos seus filhos muitas outras pessoas vão poder conhecer o nome de Jesus. Às vezes também o Senhor te chamou para ser esposa. Aquela esposa que edifica o lar, a esposa que auxilia o marido, que ora e intercede por ele. E às vezes você está falando: mas eu só sou esposa, mas eu só sou mãe. Mas eu só sou um esposo, trabalho, não tenho algo assim tão grandioso da parte do Senhor. Eu queria te pedir que você, em nome de Jesus, não negligenciasse as pequenas coisas que o Senhor colocou para você fazer. Seja fiel no pouco. Se é para você apenas ser uma intercessora no secreto, onde muitos não vão te ver, seja com excelência, seja útil para a obra do Senhor nisso.
Se o Senhor te pediu para você ser mãe, ser aquela mãe que vai estar ali para auxiliar os seus filhos, caminhá-los na presença do Senhor, seja, faça isso com todo o seu coração. Se o Senhor te chamou para ser apenas um pai, né? Apenas entre aspas, porque é o que o mundo, é o que as pessoas pensam, né? Para ser um pai, seja com excelência, faça isso para o Senhor, né? E às vezes o Senhor te chamou para ser um filho que vai ser obediente e que com a sua obediência você vai alegrar o coração do seu pai e da sua mãe e vai ajudar a levá-los ao propósito, né? Seja facilitador, né, das coisas, seja um filho que facilita as coisas para os seus pais, seja uma esposa que edifica, que ande segundo os princípios da palavra do Senhor. Eu não sei qual é o seu chamado, quais são as coisas que o Senhor falou para você. Eu sei que se você, eu queria falar com você que se sente às vezes menosprezado, se sente triste. Eu queria te dizer que você não depende de uma igreja, você não depende de um altar, você não depende de um microfone, você não depende de um título de obreiro, você não depende de nada disso, você não depende de ter um chamado de missões para fazer aquilo que o Senhor tem para fazer através da sua vida. E muitas pessoas, elas estão perdidas, elas estão se perdendo, elas não entendem aquilo que o Senhor chamou. Para todos nós, o Senhor nos deu uma missão, todos nós temos um chamado, todos nós temos algo útil dentro de nós que o Senhor pode usar para edificar e para alcançar outras pessoas. Então, que você possa nesse dia procurar, falar com o Senhor, busque Ele, fala, Senhor, revela para mim aquilo que o Senhor quer que eu faça para a tua glória, aquilo que eu faça para caminhar segundo o propósito que o Senhor colocou para mim. Que o Senhor me ajude a fluir, não importa o que seja. Se eu vou ser apenas aquela amiga que está sempre preparada para dar um café, um bolo, para ser ouvinte, para consolar, então eu quero ser. Nada é desprezado diante do Senhor. Então, eu queria falar com você que às vezes se sente menor, porque você não tem, né, grandes profecias sobre a sua vida, não tem aquelas coisas que às vezes a gente acha que o outro é melhor que a gente porque o Senhor não falou. Não se compare. Existe uma coisa que é demoníaca, é a comparação. Procure nunca comparar aquilo que o Senhor está fazendo na vida do outro e aquilo que o Senhor está fazendo na sua, porque a comparação, ela sempre vai trazer ingratidão, porque a gente nunca vai se contentar com aquilo que o Senhor está fazendo. Um exemplo, você está passando por uma situação muito difícil e o seu carro quebrou. E aí, naquela situação toda difícil, o Senhor vai lá e abençoa, e o Senhor ajuda, te dá condições para arrumar o seu carro, coloca uma pessoa de Deus que acha o defeito no seu carro. E aí você fala, nossa, uau, Deus me deu uma vitória, meu carro está funcionando, graças a Deus, eu posso usá-lo. Aí, do outro lado, tem uma irmã que, ao invés de Deus ir lá e consertar o carro dela e dar condições para ela arrumar o carro, Deus vai lá e dá um carro novo para ela, um carro top. E aí você vai comparar, né? A gente costuma fazer muito isso. Nossa, mas porque para ela o Senhor deu um carro novo e para mim o Senhor só deu condições para arrumar o meu? Então a comparação ela é algo demoníaco. Então não compare o seu ministério, não compare o seu chamado, não compare as coisas que o Senhor falou para você com as coisas que o Senhor tem para a vida do outro. Flua, faça aquilo que o Senhor colocou no seu coração, faça com dedicação, faça com excelência, não importa o lugar, não importa se é dentro de uma igreja. Muitas pessoas são chamadas para estar dentro de uma igreja, pregando, ministrando, sendo um levita abençoado, mas muitos não foram chamados para estar dentro de quatro paredes. Às vezes o seu ministério, o seu chamado, aquilo que o Senhor tem para a sua vida, não vai fluir dentro da igreja. Você precisa de ser a igreja, entendeu? Em todos os lugares. Então, eu gostaria de falar com você que se sente, que já se sentiu assim e que às vezes está perdido, assim como eu, porque essa palavra ela veio de encontro ao meu coração. Todos nós passamos por guerras, por situações que só eu e você sabemos, só você e Deus sabe, né? Perdão. E essas coisas nos ferem, essas coisas nos faz se comparar com o outro, essas coisas faz a gente comparar as coisas que Deus fez na nossa vida com as coisas que Deus está fazendo na vida do outro. Não faça isso, não faça isso com você, não faça isso com o que Deus colocou nas suas mãos. Não importa o quão pequeno seja aquilo que o Senhor chamou você para fazer, mas faça com excelência e flua. Peça para o Senhor, me ajude, Senhor, me mostre aonde o Senhor quer me usar e flua naquilo que o Senhor tem para a sua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar, te caminhar
E em nome de Jesus, não se pare, não se compare com ninguém. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Se você nunca tiver a oportunidade de cantar, de ter um microfone na sua mão, se você não tiver a oportunidade que outras pessoas têm de ir às nações, se você não tem essa oportunidade, use as que o Senhor colocar na sua mão, porque eu tenho certeza que alguma coisa o Senhor pode usar em você. Ele te fez e Ele tem planos e propósitos, Ele pode usar para que você possa edificar e alcançar outras pessoas através da sua vida. Então a palavra de hoje para o seu coração é: não se compare, não menospreze as pequenas coisas. Seja aquilo que o Senhor colocar no seu coração. Seja um homem segundo o coração de Deus. Seja uma mulher segundo o coração de Deus, que é guiada pelo Espírito Santo. Não seja guiado pelas suas emoções, por aquilo que você está vivendo e por aquilo que você está enxergando. Porque se a gente for viver por aquilo que a gente enxerga, a gente não vai caminhar no propósito do Senhor. Porque muitas vezes a gente não enxerga como o Senhor vê. E nós temos uma visão limitada. E muitas vezes a nossa visão limitada, nossa maneira de pensar, paralisa as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, eu queria compartilhar essa palavra com você. E eu creio que, assim como eu já me senti assim, muitas vezes me sinto assim, eu creio que existem muitas pessoas assim. E essa tem sido uma das maneiras do inimigo trabalhar nas nossas vidas para nos distrair, fazendo-nos comparar as coisas que o Senhor tem feito. Não se preocupe com as grandes coisas. Deus, Ele é um Deus de detalhes, Ele é um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Não importa se a bênção do outro é maior, se o ministério do outro, se o dom do outro. Você é útil, você faz parte de um corpo e você é útil nesse lugar, amém? Então eu queria que essa palavra te alcançasse e que fizesse toda a diferença na sua vida e que você começasse a olhar com os olhos espirituais para tudo aquilo que o Senhor te chamou para fazer, amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E o desejo do meu coração é que eu e você possamos fluir e permanecer naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Deus abençoe.